irmãos, como sempre, antes de abrir a minha boca, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e pedir que seja Ele a orientar e a cuidar deste tempinho em que vamos estar debruçados naquilo que é mais importante. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós já te agradecemos, Senhor, aqui o facto de seres Tu a conduzir a Tua obra, Senhor. Já te agradecemos o facto, Senhor, de Tu teres um cuidado muito especial por cada um de nós. Falamos-te acerca de alguns irmãos, Senhor, que não estão bem na sua saúde, Senhor, e este caso especificamente pedimos pela nossa irmã Cristina. Outros irmãos há, Senhor, mas nós te rogamos por ela também que Tu cuides e que a ajudes e lhe dês força e ânimo, Senhor. E ajuda-nos sempre, Senhor, a fazer o nosso papel. E o nosso papel como filhos Teus, Senhor, é pensarmos mais nos outros do que em nós próprios, Senhor. É se porventura estamos aqui, Senhor, e não estamos bem por vários motivos, Senhor, que Tu cuides e ajuda-nos a restaurar o nosso coração para contigo. É o que nós te pedimos esta manhã e ajuda-nos naquilo que vamos falar, Senhor, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta manhã, irmãos, esta semana, o nosso irmão Carlos é que era para estar aqui e, entretanto, ele na quinta-feira pediu-me para poder estar no lugar dele, e isto é assim, temos de estar sempre preparados. O problema é que eu não estava preparado, esse é que é o problema, e muito difícil é conseguir, às vezes é mesmo uma luta tremenda e tem que ser mesmo o Senhor a cuidar e a orientar. Eu queria vos falar acerca de um assunto que acho que é um assunto que tem sido um problema ao longo de muitos anos na igreja em si, e tem sido uma luta tremenda durante um período que nunca é um período muito, dizer assim, a igreja está a atravessar este problema, mas depois há de passar. Não, é algo permanente, constante, e que cabe-nos a nós e cabe quem verdadeiramente entende o Evangelho, entende o plano da salvação, poder anunciá-lo de uma maneira muito prática e de uma maneira que todos possam entender, porque foi isso que o Senhor, essa indicação que o Senhor nos deu, e Ele exemplificou durante muito tempo, enquanto Ele andou aqui, de uma maneira prática, por parábolas, para que o povo pudesse entender verdadeiramente qual era o plano. E nós temos que abrir a nossa boca nesse sentido. E eu hoje queria-vos falar de uma questão muito pertinente. É que na igreja existem dois tipos de pessoas. Existem os crentes, os convertidos, e existem os convencidos. E esta manhã, aquilo que eu posso transmitir-vos a vocês não é o facto, e eu não quero que de repente a gente comece a olhar para o nosso irmão de lá e dizer: eu acho que ele é convencido. Essa não é a intenção. A intenção é que cada um de nós possa fazer um exame próprio, ou seja, fazer um exame de si próprio e pensar: será que eu sou um convencido ou será que eu sou convertido mesmo, verdadeiramente? E esse é o exame que eu quero que cada um de vocês faça esta manhã. Muito rapidamente, eu vou ler alguns trechos da Palavra de Deus. Se vocês quiserem acompanhar, tudo bem. Se não, eu também vou lendo e vão tirando apontamentos, se assim quiserem. Na segunda carta aos Coríntios, e para quem sabe, esta igreja em Coríntios, eu acho que o apóstolo Paulo, eu imagino, quando eu leio a Bíblia, eu geralmente imagino a figura em si das pessoas, dos irmãos naquela altura. E como é que vocês imaginariam o apóstolo Paulo? Eu imagino assim um indivíduo não muito alto, mas sem cabelo. Não sei porquê, mas eu imagino sempre sem cabelo. E eu acho que esta igreja em Coríntios, ele deve ter perdido muitos cabelos quando falava a estes irmãos. E digo-vos mais, se os poucos cabelos que ele tinha, ele hoje estivesse vivo, perdia o resto que ele tinha, porque nós não somos diferentes desta igreja, nesta altura. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13... Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, e o apóstolo fala-nos assim, no versículo 5. Segunda carta aos Coríntios, 13, 5. E o apóstolo Paulo, preocupado com estes irmãos, porque era uma igreja onde... como é a igreja hoje?
onde existem muitas pessoas com vários temperamentos, com vários feitios, onde existia muito pecado, e a igreja hoje não é diferente. E então ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos e permanecei na fé. Provai-vos a vós mesmos. Reparem que o apóstolo aqui, o Senhor aqui não diz que examinai o vosso irmão ou provai os vossos irmãos. Ele aqui é muito claro. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos. Permanecei na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabei quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que de nós não somos reprovados. Oro e rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vos façais o bem, embora não sejamos como reprovados. Irmãos, o apóstolo aqui, muito resumidamente, o que ele diz é que, de facto, nós devemos nos examinar a nós próprios. Ele aqui faz referência a de que, se não fizermos isso, existe o perigo de nós estarmos convencidos, de facto, que temos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, e que Ele vai cuidando, e que Deus vai cuidando da nossa vida, e depois acaba por ser assim. O facto de nós podermos estar todos os domingos, todas as quartas, todos os eventos que a Igreja promove, nós estamos aqui na linha da frente, até já lemos a Bíblia 2 vezes por ano, conhecemos muitas passagens bíblicas. Isto não faz de nós convertidos. Eu posso viver convencido, de facto, que eu já dei o passo. Já dei o passo certo, porque eu leio a Bíblia, eu estou com os irmãos, eu até volta e meia ligo um irmão, e isto faz de mim uma pessoa convertida. Não, irmãos, isto faz de nós convencidos. O que é que nos faz convertidos? Já vamos ver. Em João, no capítulo 3, muito rapidamente também, João capítulo 3, nós podemos ler, havia aqui um homem que era Nicodemos. Nicodemos era um homem das Escrituras. Era um homem que conhecia a palavra de Deus. Era um homem que estava entre os líderes, era um indivíduo que era visto com alguma autoridade. E nós vemos o que é que o Senhor Jesus Cristo lhe diz a ele. E o Senhor Jesus Cristo diz-lhe, ele faz uma pergunta ao Senhor e o Senhor responde-lhe de outra maneira. Porquê? Porque eu dou graças a Deus porque o nosso Deus conhece o nosso coração. Nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas são, visivelmente, mas Deus conhece o íntimo do nosso coração. E não há aqui ninguém que o Senhor não conheça. E o Senhor sabe quais são os convertidos e sabe quais são os convencidos. Nós não sabemos. Daí o apóstolo Paulo, a preocupação deles é que devemos fazer esse exame a nós mesmos. E o Senhor diz assim, Nicodemos, eu vou ler muito rapidamente também esta passagem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como podemos nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ou seja, Nicodemos aqui, ele estaria convencido, assim como na altura, muitos fariseus daquela época estariam convencidos que as boas obras que eles faziam, que o facto de até poderem saber das que sabiam da palavra de Deus, que isso fazia deles alguma coisa, ou fazia com que eles se chegassem perto de Deus. E o Senhor aqui diz-lhes, e diz a Nicodemos,
que ele teria que nascer outra vez de novo. Essa é a receita para os nossos dias de hoje, irmãos. Ninguém pense que consegue verdadeiramente converter-se se não nascer de novo. Nós durante muito tempo das nossas vidas, nós lidamos com muita gente e mesmo lá fora, e quando nós éramos mais novos, eu falo por mim, por exemplo, na escola, a gente jogamos todos à bola e eu na altura até era convencido que jogava bem, mas não jogava bem coisa nenhuma quando eu sou posto ao pé de alguém que joga mesmo a bola bem. Assim como nós homens às vezes temos a mania de que limpamos bem a casa e a nossa esposa diz assim, olha, já agora ajuda-me aqui a limpar, e nós limpamos e estamos convencidos de que limpamos bem. Depois ela passa assim o dedo no armário, aquilo está cheio de pó, porque a gente passa só assim um pano e já está. Assim como outras pequenas coisas. E nós vivemos às vezes uma vida convencidos de que fazemos alguma coisa boa ou convencidos de que estamos a agir corretamente. E nós só somos postos à prova quando alguém nos diz, olha, mas assim é que é. Este é o verdadeiro motivo pelo qual tu és convencido. Se tu agires assim, deixarás de ser convencido e passarás a agir corretamente, de acordo com aquilo que é verdade. E neste caso, irmãos, existem muitas diferenças. E a intenção é que, ao falarmos aqui, tocarmos aqui em alguns pontos, é que cada um de nós possa meditar nisto e perceber, de facto, em que ponto é que está. Alguém esta semana, lá está mais uma vez, postou no Facebook, mas uma coisa boa, muito boa, e dizia assim, a igreja que faz diferença, que impacta o mundo, não é a igreja que tu vais, mas é a igreja que tu estás a ser. Uma grande diferença é, o convertido é a igreja, o convencido vai à igreja. Irmãos, se nós pensamos que a igreja é este edifício aqui, enganamos-nos. Isto não é igreja. Isto só são 4 paredes. Se 5 de nós estiver debaixo daqueles eucaliptos ali e estiver de volta da palavra de Deus, isso é igreja. Isto é um edifício. O convencido pensa que a igreja é um local onde eu vou lá para receber. Irmãos, essa é outra grande diferença. O crente, o convertido, ele não se junta com os outros irmãos somente para receber, mas ele junta-se com os irmãos para ser um servo de Deus. O convencido vem sempre para receber. E quando assim é, muito dificilmente nós ficamos contentes. Muito dificilmente nós ficamos contentados com aquilo que nos dão. Quantas vezes nós vamos a um restaurante e até pagamos, mas nunca ficamos satisfeitos, ou porque o copo de água veio muito cheio, ou porque veio pouca salada, ou porque é isto, ou porque é aquilo. Dificilmente o homem contenta-se com aquilo que recebe. Mas se nós viermos com a intenção de servir, aí o caso muda de figura. O convertido segue verdadeiramente a palavra de Deus. O convencido junta a palavra de Deus a uma série de outras situações e de outros ensinos e de outra sabedoria humana. E então junta aquilo tudo e pensa que, utilizando a palavra de Deus, e muitas vezes a palavra de Deus como um amuleto, irmãos, por falar em amuletos, cuidado com isso. Ter a Bíblia na mesinha de cabeceira aberta no Salmo 23, a criar pó, é um amuleto. Isto é uma prática de um convencido, que usa a palavra de Deus como amuleto e não como a palavra viva, verdadeira, capaz de transformar. Essa é outra grande diferença, irmãos. O convertido, ele arrepende-se verdadeiramente e é transformado pela palavra de Deus. O convencido, ele tem remorsos daquilo que ele fez, mas não consegue obter uma transformação. Porquê? Porque o convertido crê na obra da cruz. O convencido crê nas suas próprias forças.
crê que fazendo alguma coisa, ele consegue chegar à presença de Deus. O convertido crê plenamente que não tem força alguma e que tudo aquilo que ele fizer será em vão. Somente pela obra da cruz é que o verdadeiro convertido se chega à presença de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, o Senhor, na sua palavra, e nós vemos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, Ele disse, está consumado. Ou seja, foi tudo feito. Foi tudo feito para que cada um de nós hoje tenha verdadeiramente a certeza das coisas. E a certeza de que esta é a palavra de Deus, a certeza de que se eu neste momento, eu sair aqui e for atropelado, e nós na sexta-feira falávamos isto na reunião de jovens, se eu hoje sair daqui e for atropelado e for espalhado aí por esse alcatrão e morrer, eu vou para o céu. Eu tenho a certeza absoluta que eu vou para o céu. Porquê? Não porque eu sou bom, não porque eu faço coisas boas ou que eu faço algo para que assim o seja, para que assim eu obtenha esta graça de Deus. Não! Eu vou para o céu porque eu creio naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. O crente vive de certezas, irmão. O convertido vive de certezas. O convencido vive uma angústia muito grande. Porque não tem certezas de nada. Absolutamente nada. Quantas vezes nós admiramos-nos, irmãos, e pensamos assim, mas aquele irmão, ele era tão fervoroso, ele até estava no grupo de louvor, ele era um indivíduo que cantava, ele era um indivíduo que estava à frente, ele era um indivíduo que até... e agora de repente vejam lá aquele irmão. Só o Senhor sabe o estado daquela alma, mas quem me diz a mim que ele não seria um convencido? Que ele não estaria convencido de que, de facto, que estaria convertido? E viveu muito tempo, durante muitos anos. Há casos reais de irmãos que durante 40 e 50 anos, ao fim de 40 anos de poderem estar na igreja com os irmãos e poderem viver a igreja em si, ao fim de 40 anos, convertem-se. Andaram 40 anos convencidos. O apóstolo Paulo, muito rapidamente, na segunda a Timóteo, ele fala nisto. O apóstolo Paulo, temos vários exemplos na palavra de Deus. E temos um dos maiores exemplos que foi Judas. Mas antes de falar de Judas, na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, no último capítulo, ele diz isto, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo frisar algo muito importante. Ele não diz que Demas, que a alma dele não estava salva, mas ele diz, ele desamparou e amou o presente século. Nós não sabemos o estado da alma daquele homem. Não sabemos se de facto ele estava convencido ou se estava convertido. O convertido vive pela fé. O convencido vive na certeza de que cada passo que ele dê tem que ser segundo aquilo que ele já fez ou segundo aquilo que ele vai fazer. Claro que nós não devemos ser loucos, né? E não devemos agir loucamente. Não, mas devemos agir com a sabedoria de Deus. Procurar a sabedoria no dia a dia. Se temos uma decisão a tomar na nossa vida, vamos tomar essa decisão por fé, sim. Mas baseado na vontade de Deus. Nós não podemos planear a nossa vida e dizer, não, eu vou fazer isto. E Deus, vou dar a conhecer Deus aquilo que eu pretendo fazer. Isto faz o convencido. O convertido não. O convertido apresenta a Deus e então vai agindo consoante Deus vai-lhe mostrando os passos e os passos certos a dar. Essa é a diferença entre um convertido e um convencido. Nós vemos Judas. Judas andou com o Senhor Jesus Cristo. Ele viu o Senhor Jesus Cristo fazer milagres. Ou seja, ele esteve ali na verdadeira igreja perfeita, né? A igreja era o Senhor ali. E nós vemos que ele de facto andou aquele tempo todo convencido. E nós vemos onde é que ele tinha o coração dele. Irmãos, o nosso coração tem que estar no Senhor. Nós temos que nos identificar com o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos pensar de que, não, eu andando com os irmãos, eu também vou chegar lá. Essa é a mente do convencido. Quantas vezes nós caímos no erro de dizermos assim, não,
ali na reunião de jovens ou na escola dominical, sim, eles vão mudar o meu filho. Eles sim, eles vão poder fazer do meu filho um homem. Não é a igreja, não somos nós, não é a igreja em si que vai fazer dos nossos filhos verdadeiros homens de Deus. Não é isso, irmãos. O que faz um verdadeiro homem de Deus é o Senhor que transforma. Mas para haver transformação tem que haver a entrega, tem que haver arrependimento e tem que haver transformação. Se não houver essa transformação, não há grandes homens de Deus, não há grandes mulheres de Deus. Não há. Eu não tenho capacidade de mudar o coração dos meus filhos. Nem eles têm capacidade de mudar o meu coração. Isto geralmente há um ditado brasileiro que dizem que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E é mesmo assim. Não há hipótese, irmãos. O convencido procura, o convertido procura no seu lar com que germine os frutos do Espírito. O convencido procura que no seu lar impere a sua vontade. Irmãos, nós temos de ter noção de que o Senhor não dá um passo que nós podemos dar. Se esse passo cabe-nos a nós dar, então temos que o fazer primeiro, para que o Senhor depois possa entrar em ação. Porque Ele vai estar à espera da nossa atitude. A nossa atitude, diariamente, ela é decidida por passos que nós damos. Os nossos jovens são confrontados diariamente com problemas em que eles têm que dar um passo. E esse passo tem que ser segundo a vontade de Deus. Às vezes, passa por esperarem muito tempo para dar esse passo. Às vezes têm que o dar logo. Outras vezes até nem o devem dar. Mas sempre segundo a vontade de Deus. Nunca pensemos que seja sempre segundo a nossa força ou segundo aquilo que nós achamos que seja correto. Porque se assim o for, nós estamos convencidos de que não vai dar certo. Não, eu tenho que ter a certeza de que aquilo que eu fiz foi da vontade de Deus. Agora o resultado o Senhor vai cuidar. Independentemente se vai ser do nosso agrado ou não. Essa é a visão do convertido. Eu vou dar um passo segundo a vontade de Deus. E o Senhor vai fazer o resto. Agora, o resultado vai ser do meu agrado. Epá, eu só peço a Deus é que me dê graça para eu poder suportar o resultado, caso seja do meu agrado ou não. Esse é o pensar do convertido. O convencido quer que o passo, que o resultado, seja de acordo com a sua vontade. Se não for de acordo com a sua vontade, está o caldo entornado. Vemos pessoas afastarem-se de Deus completamente. Vemos pessoas revoltadas com o Senhor. E frequentaram durante muito tempo a casa do Senhor. Mas viraram costas ao Senhor. Porquê? Porque o resultado de muitas das suas orações não foi obtido segundo a sua vontade. Quando o Senhor, muitas das vezes, isso acontece com os nossos filhos, quantas das vezes eles pedem-nos coisas que não são coisas certas e que a gente já sabe que aquilo vai dar mau resultado e não lhes damos. E hoje, muito com mais idade, eles percebem, dizem, pai, agora eu percebo porque é que tu dizias isto ou porque é que tu fazias. E acontece comigo eu lembrar-me porque é que o meu pai dizia para eu não correr de volta de um buraco do lixo. Ele sabia que eu ia cair lá dentro. E caí, funciona assim. Mas isto é real, irmãos. Para terminar, eu tinha aqui mais algumas coisas, mas eu vou terminar. Para terminar, se és convencido, então o que é que precisas de fazer? Essa é a pergunta. E eu sou convencido, pronto. Difícil é a gente reconhecer, mas temos que reconhecer, irmãos. Esse é um dos segredos. É nós reconhecermos, porque lá está, aquele ladrão na cruz, ao lado do Senhor, havia dois. Um reconheceu a sua natureza pecaminosa. Um deles reconheceu que aquele lugar era o dele. Um deles reconheceu que aquele era o verdadeiro Filho de Deus. Um deles reconheceu que precisava de perdão. E nós temos que reconhecer. Se tu estás sentado e se és convencido, tens que reconhecer que és convencido. E tens de dizer, Senhor, eu de convencido,
eu preciso verdadeiramente me converter a ti. Esse é o primeiro passo. É o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa. O reconhecimento de que estamos completamente afastados de Deus. O reconhecermos que a nossa atitude de querermos fazer coisas boas para alcançarmos o favor de Deus, Deus diz que isso são trapos de imundícia. Deus diz que tudo aquilo que nós possamos fazer de bem para alcançar uma eternidade com Ele são trapos de imundícia. São panos revestidos com 1001 doenças, com coisas más. Isso são as nossas boas obras que nós pensamos que fazemos para alcançar o céu. Para estarmos um dia na eternidade com Deus. Se és convencido, neste momento, tu precisas perceber que tu tens que reconhecer isso. Tu tens que reconhecer que aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz foi para que hoje passasses de convencido a convertido, de pensares de que a minha eternidade vai ser com o Senhor. Porquê? Porque os meus pecados naquela hora, o Senhor Jesus Cristo disse àquele ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tão perto do inferno e foi parar ao céu. O outro estava a um passo do céu e foi parar ao inferno. E hoje é assim. Todos nós hoje temos esta hipótese em vida ainda. Não pensemos, irmãos, que depois de morrermos ainda há alguma hipótese. Não há hipótese nenhuma. Essa história de andar, como dizem, não, vou interceder pelo meu tio ou pelo meu pai que morreu, vou interceder por ele e vou orar a Deus, e então ele ainda está ali a meio caminho, parou ali numa tasca qualquer à espera de entrar para o céu. Mentira! Isso é uma mentira de Satanás. Não há hipótese. Se nós hoje, a hipótese é em vida. Se nós estamos aqui hoje e ainda não tomamos essa decisão de crer no Senhor Jesus Cristo como o nosso único Salvador, porque foi Ele o Senhor não tinha que vir à Terra. Ele não tinha que vir. Porquê que Ele tinha que vir? Nós é que viramos de costas a Deus. Se hoje o homem vive de costas viradas para Deus, é por opção própria. Deus não fez robôs, Deus fez homens com livre-arbítrio, com vontade própria. Então, se o homem vira costas a Deus, é por vontade própria. Não ponhamos as culpas em Deus. Não ponhamos a culpa em Deus porque existe fome, porque existem crianças a passar mal. O homem virou as costas a Deus. Então precisa de haver aqui uma mudança. E qual é a mudança? Não é aquilo que eu faço de bom, mas foi aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Há que nascer de novo. Esse arrependimento, esse reconhecimento de que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, dá-se um novo nascimento. É este novo nascimento que o Senhor Jesus Cristo estava-se a referir a Nicodemos. Nós nascermos de novo é existir em nós uma nova criatura. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, existe uma nova criatura que nasce. Então essa nova criatura, irmãos, era mais algumas coisas que eu tinha aqui e não vou dizer, fica para uma próxima. Essa nova criatura, então vai ter que ser alimentada. Ela precisa de alimento, ela precisa de ajuda, precisa de cuidado, precisa de estar no sítio certo. É essa nova criatura que depois nós temos que cuidar. Mas sempre tendo em atenção que a velha carne está ali. E vai haver sempre uma batalha muito grande entre a velha carne e a nova criatura. E é por isso que estamos todos reunidos hoje aqui para poder quê? Alimentar o quê? A nova criatura que existe em nós. E é isso que nós precisamos, irmãos. Irmãos e amigos, não se esqueçam, os convencidos não são meus irmãos, são meus amigos. É assim, não tenhamos ilusões. Não são todos filhos de Deus. Os convencidos são criaturas de Deus. Os convertidos são filhos de Deus. Porquê? Porquê que são filhos de Deus? Porque creem que o Senhor Jesus Cristo, a obra da cruz, transformou isso. A nova criatura fez-os serem filhos de Deus. Cuidado, irmãos. Quando a gente diz, somos todos filhos de Deus. Mentira. Somos todos irmãos. Mentira. Não somos todos irmãos. Se há aqui alguém que está e que é convencido, é com muita pena minha. Mas não é meu irmão. Mas eu não sei. Mas o Senhor sabe. Nós não conseguimos enganar o Senhor. Irmãos,
quando nós tentamos parecer uma coisa, a palavra de Deus diz que isso é hipocrisia. Hipocrisia é quando nós tentamos parecer uma coisa e somos outra. Não me adianta eu querer parecer que sou muito fervoroso e que sou muito... Quando na verdade não é assim. Eu posso enganar 1001 pessoas, mas eu não consigo enganar o meu Deus. Nós vemos como é que Deus escolheu David para reinar. Não foi o profeta que escolheu David. Foi o Senhor, porque o Senhor disse ao profeta: tu olhas para a aparência, eu olho para o coração. Nunca se esqueçam disso, irmãos. O Senhor olha para o coração de cada um de vocês aqui. E Ele sabe o estado da vossa alma. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E não vou acrescentar mais nada. Tinha aqui mais coisas, mas não dá. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E que, de convencidos, passemos verdadeiramente a convertidos. Eu tenho a certeza que sou convertido. Um convertido com muita coisa a melhorar e nasci de novo. Mas ainda estou a gatinhar. Preciso de muito alimento. E não se esqueçam de uma coisa, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. O Senhor fala-nos através de um irmão. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam que nós precisamos uns dos outros. Mas, em primeiro lugar, o Senhor na nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Eu estava a lembrar de quando o Nando falou de Nicodemos, a surpresa do Senhor Jesus quando Nicodemos não sabia como é que havia de nascer de novo. És tu líder? És tu religioso? E não sabes? Infelizmente essa é a nossa realidade hoje, nos nossos dias. Há muitos líderes religiosos que não sabem isto. E arrastam atrás de si multidões, convencidas que estão salvas. Convencidas, porquê? Porque Deus tem curado, porque Deus tem dado, porque Deus tem feito, e não conhecem o plano da salvação. Vão convencidas para o inferno. Eu espero que nenhum de nós aqui, que está aqui esta manhã, vá para o inferno. Convencido que está salvo, mas que entenda com toda a clareza aquilo que foi dito aqui nesta manhã. Que seja o Senhor verdadeiramente a convencer-nos de que somos pecadores. Somos pecadores. Como pecadores estamos perdidos. Que o Senhor nos convença de que precisamos do Senhor Jesus Cristo. A diferença entre um crente e um religioso é que o religioso quer mudar a vida dos outros. O crente procura mudar a sua própria vida. Que o Senhor nos ajude na presença do Senhor. Por isso o apóstolo diz: examinai-vos. Que o Senhor nos ajude na presença do Senhor a examinar-nos e a mudar a nossa vida, torná-la cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. Para que dessa forma possamos ajudar os outros a conhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar, vamos terminar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, na verdade, Senhor, porque mais uma vez tu nos dissestes que continuas a querer salvar almas. Mais uma vez, Senhor, tu nos dissestes aqui que não queres que ninguém se perca. Por isso, Senhor, nós te pedimos, por todos nós que aqui estamos, Senhor, que nenhum de nós que aqui está cometa a loucura de desprezar o teu amor, de desprezar a tua salvação, de desprezar a obra do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, a favor de cada um de nós. Mas, Senhor, que tu nos convenças do nosso pecado, nos convenças da nossa necessidade e que hoje mesmo, Senhor, possamos reconhecer que precisamos do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, que tu abençoes cada um de nós e continues a falar aos nossos corações. E, Senhor, que a nossa comunhão se prolongue, não só neste dia, mas se prolongue por toda a eternidade.
Que nenhum daqueles que aqui está se perca, Senhor, mas que juntos estejamos para sempre na Tua presença. Agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e Te pedimos que a abençoes profundamente nos nossos corações. Abençoa o Teu servo, abençoa o seu lar, a sua família. Continua, Senhor, a usá-lo. Senhor, usa também cada um de nós como instrumentos para a glória do Teu nome e para a bênção deste mundo. É o que Te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.